Vocês já se sentiram magoados, ofendidos por alguém? Levanta a mão, quem já aconteceu isso com você mesmo? Todo mundo, né? Acho que todo mundo já foi ou já se sentiu ofendido e magoado. E quantas vezes a gente conseguiu perdoar essas ofensas ou esquecer essas mágoas? Aí é mais difícil a resposta, né? Porque não é fácil perdoar no nosso dia a dia, né? Ou na nossa vida, não é uma coisa assim como se fosse matar uma sede. Você tem sede, você vai até a torneira, até a geladeira, pega uma água e pronto, a sua sede foi embora. Você matou a sua sede, você esqueceu daquela sensação de sede. Perdoar já é algo mais difícil de se aplicar no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas aí, qual que foi a oração que nós fizemos no início da palestra, né? Antes do início da palestra, né? Na preparação, né? Pai nosso que estais no céu, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos ofensores, devedores, e assim sucessivamente. E aí Jesus diz aqui, né, uma passagem do Novo Testamento: quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí a gente aplica a matemática, 70 vezes 7, 490, né? Ou seja, para cada ofensa, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós temos que tentar praticar o perdão no nosso dia a dia. Mas por quê? Porque a mágoa, a culpa. E aqui a gente está falando de quem foi magoado. A gente não vai nem tocar no assunto daquele que magoa. Mas nós temos que exercer, né, essa, vamos dizer assim, essa capacidade. Começar a pensar realmente nessas possibilidades de perdoar. Mas por quê? Ele me ofendeu, por que eu tenho que perdoar? Porque cientificamente, a gente depois entra no mérito espiritual, cientificamente está provado que a mágoa, que a raiva, esses sentimentos que é tão corriqueiro no nosso dia a dia, na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro do nosso círculo social, empresarial, profissional, etc., ela causa malefícios para o organismo, para o nosso corpo físico. Haja visto que quando a gente está com raiva, quando a gente está com mágoa de alguém, a gente não se sente pleno. Se a gente for analisar, quando que a gente se sente melhor? Quando a gente está de bem com a vida. Está naquele famoso ditado, em paz de espírito. É quando a gente, no dia a dia, a gente está se dando bem com as pessoas, tem uma boa convivência com as pessoas ao nosso redor e a vida flui melhor. Mas quando a gente está com raiva, com aquele sentimento de raiva, parece que as coisas ficam travadas. Se a gente não percebeu isso, se alguém não percebeu isso, começa a prestar atenção. Faça um exercício de observação. O dia que vocês forem magoados, forem ofendidos, é claro que existem aquelas pessoas mais evoluídas que, né, levam um tapa e vira o rosto. Não um tapa físico, que é difícil, né? Dá um tapa, oferece a outra face. Mas assim, ela segue em frente. São pessoas, vamos dizer assim, espiritualmente fortes. Mas é difícil a gente até encontrar essas pessoas e é difícil a gente colocar em prática esse tipo de atitude. Então é mais do que provado que quando a gente cultiva esses sentimentos dentro da gente, a nossa vida é como se fosse um carro com
10, 12 velas, não entendo muito de mecânica, mas quando uma vela, 2 ou 3 está entupida, está queimada, o carro começa a falhar. A nossa vida não flui. É um carro que vive, vamos dizer assim, engasgado, né? Então, se o nosso corpo físico sente, fui magoado, aí você se fecha, você fica triste, você fica remoendo aquilo. Eu fui ofendido, eu nem vou mais naquela festa que estava programada para eu ir, naquele evento, porque tal pessoa me magoou, eu não vou me sentir bem ali, eu estou triste, eu não gostei da forma com que ele falou aquilo para mim, a forma com que ele se comportou comigo, me senti ofendido, etc. Então, o que está acontecendo? Fisicamente você está deixando aquilo influenciar no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano. Então parece repetitivo, mas a mágoa nos faz mal fisicamente. Poxa, se fisicamente faz mal, qual que é a nossa função aqui na Terra, nesse planeta de provas e expiações? O que nós viemos fazer aqui, né? Nós que estamos dentro de uma casa espírita, alguns têm mais conhecimento, outros poucos, talvez alguns não, né, estão vindo pela primeira vez, se não tem, nós acreditamos na reencarnação, na doutrina da reencarnação, que é a doutrina onde o espírito, ele não iniciou essa vida atual aqui, nós não começamos do zero aqui. Nós tivemos vidas passadas, cometemos erros e acertos, e o corpo físico, ele tem um fim e o espírito continua evoluindo, crescendo, aprendendo. Então nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E nós temos que tentar praticar aquilo que Jesus nos deixou no seu Evangelho. Perdoar o próximo. Isso é básico na nossa doutrina, isso é básico também em outras religiões, porque isso faz parte também amar ao próximo. Mas por que, Petuel? A pessoa me ofendeu e eu tenho que amar essa pessoa? A partir do momento que eu consigo entender que nós, num planeta de provas e expiações, temos defeito, e muitos defeitos, a gente começa a analisar, eu fui magoado, mas um dia eu posso magoar alguém. Então, a partir desse pensamento, dessa lógica, a gente começa a pensar, será que eu posso dar, o direito do perdão para essa pessoa? Eu não gosto dela, mas eu estou me sentindo mal. Não estou bem fisicamente. Como eu posso mudar isso dentro de mim, para a minha vida evoluir, para o meu dia a dia melhorar? Então, é condição sine qua non que a gente tem que sim começar a pensar, de fato, nessa possibilidade. De parar de pensar, não, eu não consigo, é muito difícil para mim. A gente tem que começar a treinar os nossos pensamentos para começar a acreditar, a sair dessa ideia de que a gente não consegue perdoar. Porque se Jesus deixou essa mensagem para nós, no Novo Testamento, há mais de 2000 anos, se ele deixou isso, então é possível a gente começar, sim, a praticar esse perdão. Ele não disse para nós, perdoa 1, 2, 3 vezes. Por quê? Porque na vida a gente não é magoado 1, 2 ou 3 vezes. Muito provavelmente a gente vai ser sempre não, né? E não vamos dizer assim corriqueiramente. Até o fim da nossa vida vai acontecer esse tipo de situação. E também vai acontecer da gente magoar as pessoas.
Então não é pra gente, eu não vou perdoar porque eu sou fraco, eu não tenho essa capacidade. Não. Nós não somos fracos. Nós podemos estar fracos em algum momento, mas nós não somos fracos. Então a gente tem que começar a movimentar essa energia dentro da gente. Parar de pensar, eu não posso, eu não consigo perdoar. Vamos parar de pensar e de falar isso. Porque quando a gente pensa, a gente começa a acreditar naquilo, a gente envolve uma energia grande naquilo e você fica travado. Quando a gente vai no psicólogo, que a gente está com algum problema, alguma questão na nossa vida pessoal, entre tantas conversas, o psicólogo ele te induz a mudar o seu comportamento com as pessoas que estão ao seu lado e principalmente com você também. Então uma coisa que é importante também a gente prestar atenção é não somente perdoar o próximo, é perdoar a nós mesmos também. Mas como assim? Porque nós também nos magoamos, nós também fazemos mal a nós mesmos no dia a dia. E quando nós ofendemos alguém, a gente está fazendo mal para aquela pessoa diretamente, mas a gente está fazendo mal para a gente também. A gente está plantando uma semente ali, talvez, de discórdia. A gente está semeando mágoas, raiva, desunião. Isso vai refletir na gente também. No nosso dia a dia, na nossa vida. Então nós temos que, de fato, começar a entender o que Jesus quer de nós. Jesus quer de nós diversas coisas. Não dá para pontuar todas que ele deixou, todos os ensinamentos, todo o sermão da montanha. Mas o tema de hoje diz, velhas recordações, velhas doenças. Quando você começa a ficar remoendo aquelas mágoas, aquelas ofensas, aquilo que o seu parente, seu cunhado, tio, tia, irmão, pai, mãe, filho, fez para você ontem, antes de ontem, semana passada, mês passado, ano passado, década passada, 20 anos atrás. Isso invariavelmente trava a sua vida, o seu dia a dia. Isso é uma das coisas que a gente tem que começar a perceber e a praticar no dia a dia. O perdão, o amor ao próximo. Mas por quê? Desde o início da palestra, faz 10 minutos, 15 minutos que eu estou falando, e só se fala perdoa, amor ao próximo. Porque é isso que vai mudar a condição desse planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. A gente está vivendo num mundo conturbado. Isso é em todos os cantos desse planeta Terra. Um canto você vê guerra, e aí você começa a analisar por qual motivo. Mas foi lá atrás, houve uma demonstração de força e tal país não gostou dessa demonstração de força e se preparou para que acontecesse em um futuro esse revide. Então ficou mágoa? Por que não há diálogo? E aí parece que fica um círculo vicioso, né? Eu te ofendo, você me ofende. E aí é karma, não é karma? E parece que aquilo vai e volta, vai e volta. E se a gente for observar realmente, parece que nunca acaba. Quando a gente acha que as coisas vão melhorar, que as coisas vão se encaminhar, sempre aparece uma situação para falar, meu Deus, por que está acontecendo isso? Será que porque a gente sempre costuma
falar dos outros. Por que os homens não aprendem? Não? Então, será que nós não aprendemos? Por que ainda é tão difícil perdoar aquele que te ofende? Por que ainda é tão difícil recuar numa situação para evitar conflitos? Por que a gente ainda é muito egocêntrico? Por que a gente ainda não consegue reconhecer os nossos erros, pedir desculpas e começar de novo? Por que a gente, numa posição de poder, numa posição de destaque, a gente muitas vezes tenta impor aquela condição ao menos favorecido? Por que a gente ainda não consegue respeitar, dar o devido respeito ou a devida atenção a todos os seres humanos de forma igualitária? Por que a gente ainda valoriza aquele que tem mais, ou aquela comunidade mais, vamos dizer assim, aquele país ou aquele povo, e não olha para o menos favorecido? Então são todas essas coisas que estão acontecendo no nosso planeta. E tudo isso tem a ver com perdão. Porque tem quem está lá em cima, quem sofre, vamos dizer assim, quem leva o tapa, nunca esquece, né? E por que a gente, quando a gente leva um tapa, a gente não esquece, não reverte o jogo? Alguém já deve ter passado por alguma situação, eu já passei por uma situação assim, vou dar um exemplo bem corriqueiro, no trânsito. Quem já levou uma fechada no trânsito? É ruim, né? Você tá ali, de repente a pessoa entra na nossa frente, faz um X, um L, falta fazer cada malabarismo, mas eu também já fiz isso, né? Eu também já fiz as minhas barberagens no trânsito. E aí você faz isso com a pessoa fica lá com raiva, não sei o quê. E muitas vezes, como que você ajuda essa pessoa a te perdoar? Pedindo desculpa. Eu já levei fechada no trânsito e você fica com raiva. Poxa, caramba, comprou a carta, a gente usa todos esses, né? Esse daí tirou a carta dormindo lá, não sei o que e tal. E a pessoa para do seu lado, buzina e te pede desculpa. Ela te desmonta. Quantas vezes já aconteceu isso? E já aconteceu comigo, eu dar fechada, aí você vê que a pessoa ficou brava, aí você encosta do lado, abaixa o vidro, pô, desculpa aí, não te vi. A pessoa, você desmonta a pessoa também. Né? Uma vez aconteceu um fato comigo, eu costumo falar, mas eu falei bem depois que aconteceu. Eu estava saindo do serviço, trabalhava aqui na Avenida Angélica, morava lá na época em Santo Amaro, tinha um compromisso, saí atrasado e saí, né? Desci aqui a Avenida Angélica, entrei na Palmeiras, peguei um comando. Falei, meu Deus, é hoje. Aí fui, atendi o comando, tal, os policiais super educados, pediu documento, tal, tudo certo. Ainda ele brincou comigo, tá com pressa, hein? Falei, tenho um compromisso, minha mãe tá esperando lá em Santo Amaro, assim, assado. Não, tudo bem, tá tudo certo no seu carro, tudo certo, não, então tá bom, obrigado, vai com Deus. Falou assim e fui. Aí você vai com pressa, tal, não sei o quê. Cheguei lá na região da Chácara Flora, aí tinha que dar um retorno para pegar uma outra rua lá, e um cara na minha frente, um motorista na minha frente. Parece que é aquele dia que você pede assim, Deus, hoje me dá paciência. Parece que acontece tudo errado, mas você fala assim, eu orei, pedi Deus paciência, o que apareceu foi gatilho para me deixar nervoso. Não, porque a gente só aprende as coisas na prática, né? Quando a gente pede paciência para Deus, Ele não vai jogar lá de cima a poção da paciência. Pum, varinha mágica, Ele pediu paciência, manda paciência para Ele. Ele pediu ânimo, manda ânimo para Ele. Não. A gente pede as coisas para a espiritualidade, para Deus, para Jesus, para Nossa Senhora, a gente tem que se movimentar, né? Para que aquilo aconteça. Deus, Jesus, me ajuda numa situação que eu estou desempregado, eu preciso de um emprego. Me orienta, me intui. Prepara algo para mim. Mas se eu ficar em casa, não me movimentar, muito difícil que esse emprego venha bater na nossa porta.
Às vezes até acontece, mas é bem difícil. Às vezes você pede para Deus a espiritualidade, e você está em casa, a pessoa te liga, lembrei de você e tal. Acontece. Mas a gente tem que se movimentar. E eu estava indo, né, aquele dia já estava bem conturbado por conta dessa situação, minha mãe já devia estar me esperando com a minha irmã, e aí a pessoa na frente. Eu ia para cá e parecia que a pessoa estava assim, ele não vai passar, né? Aí eu levantei a mão, não xinguei, não estou mentindo, não xinguei, mas sabe quando você levanta a mão, não sei o que e tal. Aí eu dei a volta. Quando eu dei a volta, o motorista, ele devia ter umas três vezes maior que eu. Ele era halterofilista, ele ia na academia da frente. Ele viu que o trânsito parou, mas ele saiu do carro, ele virou o Hulk. Ele já era maior que eu, normal. Quando ele viu eu com esse meu físico de Rambo depois da gripe, ele atravessou a rua, mas ele veio todo inchado. Tipo assim, o que você falou? O que é? Aí eu tive que me encolher, né? Falei, amigo, me perdoa, eu tô com pressa, eu tô atrasado, você tá certo. Aí ele murchou. Porque a minha atitude foi de pedir desculpa. Aí eu acho que reconheceu. Talvez ele pensou, se eu der um murro nessa pessoa, eu desmonto ele aqui. Ele poderia ter feito isso. Mas não. Isso já aconteceu, já faz alguns anos. Ele, tudo bem, mas olha bem aí o que você faz, né? Então, assim, ele me perdoou. Aquilo fez, talvez assim, internamente ou não, mas o que ele fez comigo ali, ele me perdoou. De um estresse, levantei a mão, não mostrei o dedo, não estou mentindo. Se eu tivesse feito isso, eu nem estava contando essa história aqui. Mas ele teve uma atitude de perdão, ele conseguiu. Mas eu tive que talvez ativar essa atitude, ser humilde. Pedir desculpa para ele, reconhecer, mas eu também vi que essa humildade foi devido também ao porte físico dele. Um medo de acontecer alguma outra coisa, mas de qualquer forma, ele me perdoou e seguiu em frente. Então são essas coisas que acontecem na vida. E o perdão, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia sempre, principalmente dentro de casa. Domingo é o dia que eu trabalho nessa casa e é o dia que eu costumo fazer palestra. E as pessoas de domingo, elas sempre vão ouvir eu falando essa mesma coisa. É bonito e é fácil ser espírita dentro da casa espírita. É bonito e é fácil ser evangélico dentro da igreja evangélica. É bonito ser budista dentro do templo. É bonito ser judeu dentro da sinagoga. Ser católico dentro da igreja católica. Mas e lá fora? E dentro da nossa casa, principalmente? Porque dentro da nossa casa é a principal escola da vida. A gente não está na nossa família por acaso. Se a gente está ali com a esposa difícil, o marido difícil, os filhos difíceis, é por algum motivo. É para o nosso crescimento espiritual e deles também. Então, quando a gente talvez falou lá atrás, brigando com os pais, eu não pedi para nascer. Pediu não pediu mesmo. Você implorou para nascer. Porque a forma que o espírito tem para evoluir é nascendo, é vivenciando essa prova na carne. Na condição de evolução que nós estamos, nós temos que reencarnar. Então o perdão, principalmente, ele tem que ser praticado dentro da nossa casa. Principalmente. Porque não adianta eu ser... A Ivonete não está aqui hoje, ela usa um termo mó legal com os meus amigos do serviço, com os meus amigos do centro. Eu posso chegar aqui, distribuir sorriso para todo mundo, tudo bem, conversar, ser simpático. Isso é muito fácil. E aí eu chego em casa, a chave muda.
Aí eu sou grosso com a minha esposa, eu tenho 3 filhos. Aí eu sou grosso com os filhos. E aí? É isso que a gente tem que prestar atenção. Aí a esposa está num dia ruim, não te trata, você acha que ela deveria te tratar de uma forma, não te trata daquela forma, aí você fica magoado, ressentido. E aí você não entende que ela trabalhou o dia inteiro, que além de esposa é mãe. E sem clichê nenhum, sem querer aqui defender bandeira, levantar bandeira, a vida da mulher ela é muito mais difícil que a do homem. E aí a gente não perdoa. A gente fica ressentido. E aquilo vai indo, vai indo. Então, dentro do nosso lar, é a principal escola da vida. É a principal escola da vida. Aí você vai para fora, para o meio que você vive. Seu trabalho, escola, vizinhança. Mas tente ser uma boa esposa, uma boa filha, um bom esposo, um bom filho. Tente ser uma pessoa melhor dentro do seu lar. Não só perdoando, mas colaborando. Por que nós vamos ao centro espírita, à igreja evangélica, procuramos uma casa religiosa? Porque ou nós não estamos bem, ou nós estamos passando por uma situação que a gente, de alguma forma, precisa de uma conexão espiritual, de uma conexão divina, seja ela qual for, para que nos dê um norte na vida. Pode ser numa casa espírita, numa igreja evangélica. Sim, numa igreja evangélica. Deus, Jesus, a espiritualidade, não está aqui só na casa espírita. E não só nessa casa espírita. Às vezes a pessoa vem numa casa espírita, não gostei. Procura outra. Não gostei não me adaptei com a doutrina espírita, se tem alguma ressalva, vá numa igreja evangélica. Não gostou? Tem igreja católica. A espiritualidade, ela se faz presente em N lugares, N religiões. O espiritismo não é detentor, vamos dizer assim, somente, não tem procuração de Jesus. Só o espiritismo tem procuração de Jesus. Jesus, a espiritualidade, outorgou uma procuração para nós. Nós somos o representante de Deus na Terra. Não. Quando alguém te disser isso, desconfie. Não critique, mas peça a Deus que dê para ela humildade, sabedoria, porque não é correto o que ela está falando. Então Jesus ele está em vários locais, nos 4 cantos desse planeta. Então não deixe de se achegar a Deus, à espiritualidade, pedir ajuda para se tornar um ser humano melhor. Porque quando nós viemos aqui, nós viemos buscar alguma coisa. Mas nós temos que fazer alguma coisa também. Falei no domingo passado ou retrasado, o centro espírita é como se fosse um pronto-socorro. E o exemplo que eu mais costumo citar é aquele onde você está com uma dor de estômago, aquela dor de estômago terrível. Aí você não aguenta em casa, vou para o pronto-socorro. E aí você chega no pronto-socorro, passa pela triagem, faz toda aqueles a pré-triagem, pressão, isso, aquilo, faz umas perguntas e te manda para o médico vai e te analisa. O que você está sentindo? Uma dor. Tá, vai, te apalpa, faz isso, não. Vou te dar pergunta se você tem alergia, vou te dar um Buscopan na veia, melhora. E aí ele vai falar, vou te pedir alguns exames. E aí ele te pede uma endoscopia. E aí naquele exame ele detecta que você tem uma gastrite nervosa, vamos dizer isso, né? Aí o que ele fala? Fala, fulano, você está com uma gastrite nervosa.
a gente vai entrar aí com tratamento medicamentoso e você vai ter que seguir uma dieta. Porque o medicamento ele é necessário ser usado porque seu muco aí, seu estômago está um pouco danificado, então ele vai ajudar nesse tratamento. Mas você tem que fazer uma dieta. O que você come? Churrasco no sábado, no domingo, na segunda linguiça, na fritura, na sexta McDonald's. Então você vai ter que passar aí pela nutricionista, vamos fazer uma dieta nutricional para você mudar o seu comportamento nutricional para que o seu corpo melhore, o seu corpo se cure. E a mesma coisa no centro espírita, a gente chega aqui baleado, quebrado, a gente passa lá na triagem, chega na recepção, aí faz a triagem, passa pela consulta e o médium fala, você vai precisar fazer X quantidade de passes de harmonização e você vai ter que fazer depois o passe magnético, mas com certeza ele vai te falar, comece a pensar na sua reforma íntima, comece a mudar o seu comportamento. Comece a olhar nas suas atitudes do dia a dia para ver por que você chegou nessa situação que você está. Muitas vezes você procura o centro espírita, até mesmo não só para você, para outra pessoa. Estou passando por uma dificuldade por conta de uma ação de uma outra pessoa. Está difícil a convivência, está difícil superar essa situação, então você vem e a espiritualidade também te ampara. E aí você pode falar, mas não sou eu que estou passando por esse problema, é outra pessoa. Mas você pede força para Jesus, para Deus, para a Mãe Santíssima, para que ela te oriente a você passar por aquela situação. Então nós temos que nos movimentar. Perdoar é nos movimentar. Faz parte de N coisas que a gente tem que praticar no nosso dia a dia para melhorar a nossa estadia aqui nesse planeta. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, um palestrante dizendo, e eu acho que é muito adequado o que ele disse, nós não estamos nesse planeta, nós não viemos a esse planeta para passear. Nossa, mas eu não posso passear? Você está me dizendo que agora então eu vou embora, eu não vou ser espírita não, lá está dizendo que não pode passear. Não é isso. Para passear no seguinte assim, quando a gente passeia, o que normalmente a gente faz quando a gente passeia? Esquece dos problemas, fica livre, né? Meio que se liberta de tudo. Uns falam, chuta o balde, chuta o caneco, faz isso. Não. A gente está aqui porque a gente precisa estar aqui, porque a gente pediu para estar aqui. Então a gente realmente tem que mudar o nosso comportamento, porque, segundo a literatura espírita, tem 3 vezes mais espíritos querendo ter a oportunidade que nós estamos tendo nesse momento. Se a Terra tem 7 bilhões de habitantes, então são 21 bilhões de espíritos desencarnados aguardando uma oportunidade para encarnar. E se a gente for observar, parece que tem acelerado essa situação. Porque se você pegar o censo de 1900, a Terra tinha quantos habitantes? Não sei, eles falam hoje, né? Não sei se naquela época tinha essa capacidade de contar, acredito que não. Mas os estatísticos falam que era menos da metade, menos de 3 bilhões. Então foi aumentando. Por quê? Precisa desse processo. A gente precisa passar por isso. Então, é N coisas. E como o tema de hoje fala de perdão, a gente vai se concentrar no perdão. Então, eu não sei o que cada um de vocês... Eu sei o que eu estou passando, o que eu vivo no meu dia a dia. Mas se o tema é hoje, você está aqui hoje, então, assim, leva para a vida, para o dia a dia de vocês, o que vocês podem praticar a respeito desse tema? Quem que será que vocês podem perdoar?
estou falando para vocês saírem daqui, já mandar mensagem, eu te perdoo, eu te amo, me desculpa. Por quê? A gente às vezes faz as coisas no calor da emoção e nem quer fazer aquilo. Então a gente tem que introjetar isso, colocar dentro da gente, começar a treinar. Mesmo que a gente não passe uma mensagem, mas assim, você se perdoar e você perdoar essa pessoa, porque vai aparecer um momento de você se encontrar com essa pessoa e sentir que aquilo passou. Que quando a gente fica com mágoa, a gente se afasta, a gente fica com ranço. E aquilo acaba com a nossa convivência. E se a gente não consegue fazer isso nessa vida, numa outra a gente vai entrar invariavelmente em contato com esse ser para perdoar, para ser perdoado. Não adianta. Para a gente chegar naqueles melhores mundos, nos mundos de níveis mais evoluídos, vamos dizer assim, no paraíso, até acima do nosso lar, a gente tem que estar, vamos dizer assim, puros. E a gente está bem longe de ser puro. Então assim, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes, vamos ter fé em Deus, em Jesus. É bom a gente admirar o homem, mas assim, vamos, nos fortalecer na fé. Como é se fortalecer na fé? É praticando o que Jesus ensinou, estudando o Evangelho, é dando um tempo para nós mesmos adquirir conhecimento espiritual. Hoje nós gastamos muito tempo com as redes sociais, com as mídias sociais, com televisão. E quando às vezes chega um texto comprido no WhatsApp, falando de algo espiritual, a gente já fica passa rápido. Nossa, texto muito grande. Se é um vídeo de 5 minutos, nossa, já é grande. Falando de Deus, uma mensagem, alguma coisa assim. Eu falo isso porque já aconteceu comigo também. Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que estudar, nos fortalecer na fé, cuidado com os julgamentos, respeitar o próximo em todos os sentidos. Respeitar o próximo não é ser conivente com o erro do próximo. Mas cuidado com os julgamentos também. Respeitar a religião do próximo, isso é super importante. Todas as religiões têm aquelas pessoas que cometeram erros, todas. Até o espiritismo. Por isso que eu falo, cuidado quando você tem fé no homem, você tem que ter fé em Jesus. Eu posso estar aqui hoje dando uma palestra, as pessoas gostarem ou não, e amanhã eu cometer algum erro, e aí vocês não vão vir mais na casa espírita, não vão mais acreditar em Jesus? Então vocês estavam tendo fé em Deus, em Jesus ou fé no homem? Então é isso, vamos fortalecer a nossa fé. A gente tem que ter fé em Jesus. O meu pai desencarnou há 5 anos atrás, ele era evangélico, assim como eu fui evangélico. E às vezes a gente criticava ele e falava, você vai nessa igreja, você dá dinheiro, você dá o dízimo, e o pastor tá rico, não sei o quê. Sabe o que ele falava pra gente? O meu compromisso é com Jesus, não é com o homem. Eu vou lá para ouvir a palavra. Se o homem está fazendo algo de errado, ele vai prestar contas com Deus. Então ele tinha esse pensamento. E eu trago para mim. Porque tal, entre aspas, personalidade cometeu um escândalo, teve um desvio na sua conduta moral diária, eu não vou mais ser espírita, eu não vou mais ser evangélico, não vou ser mais católico, não vou ser mais budista. A gente não pode pensar assim, porque todos nós somos falhos, nós somos bons de julgar. Mas nós também temos que ser bom para perdoar. A questão é, quando você julgar uma pessoa, tenta se imaginar no lugar dela. O que ela faria? O que você faria? Igual ou pior? Então não é ser conivente com o erro. Não, deixa ele fazer isso. Se eu estivesse no lugar dele, eu faria igual. Não. Mas a gente
Perdoar, orar, pedir misericórdia a Deus. Parece lindo, maravilhoso, né, esse pensamento. Mas não tem outro. É difícil? É, mas não é impossível. Tudo que Jesus deixou para nós, Ele deixou porque Ele sabia que em algum momento da nossa vida, da nossa história, da história da humanidade, a gente ia conseguir praticar isso. Né? Então é isso, pessoal. É o perdão. Hoje, lição de casa é tentar perdoar. Perdoar aquele que nos magoou. E prestar atenção, porque a gente um dia pode magoar o próximo também. A gente não está livre disso. Nós não somos anjos. Bem longe disso. Nós ainda não somos. E muito provavelmente na nossa geração, a gente não verá esses anjos como sendo a maioria de habitantes nesse planeta. Quem sabe na próxima, né? Quem sabe a gente consiga ver, enxergar, conseguir viver num planeta onde você vê o bem superando o mal. Hoje o bem pode até superar, mas o bem é tímido. Ele não se faz tão presente contra a maldade. Mas a gente chega lá. Tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção de todos. Que Jesus vos abençoe. Que a espiritualidade seja acionada por vocês. Acionem. Peça. A gente está aqui para isso. A gente está aqui no sentido de pedir. Nós viemos para cá com a certeza que nós teremos esse auxílio. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Se eu quiser ganhar a maratona da vida, vencer a maratona da vida, nós temos que correr. Correr é no dia a dia. Nós não vamos mudar da água para o vinho do dia para a noite. A gente não vai conseguir sair daqui com um monte de defeitos que a gente tem e chegar, atravessar o portão ali e já virar anjo. Mas dá pra gente fazer aos pouquinhos. E hoje uma das coisas é o perdão. A gente começar a perdoar o outro. E muito provavelmente você pode ter alguma situação nessa semana, até a próxima, que você vai lembrar dessa palestra. Aí você fala, eu tenho que perdoar. E quando isso vira rotina, a vida flui melhor. Tá bom? Obrigado pela atenção de todos. Então vamos nos sentar calmamente, relaxar os nossos braços, pernas, serenar os nossos pensamentos, se conectar a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, e pedir a eles que nos derrame bênçãos na nossa vida. Pai querido, Pai amado, eu não conheço o coração das pessoas que aqui estão, mas o Senhor conhece. Que o Senhor possa, nesse momento, consolar o aflito, que o Senhor possa trazer uma bênção de cura, de alívio físico para essa pessoa, para o parente dessa pessoa que não pôde estar aqui. Que essa pessoa possa ser conduzida e que ela abra sua mente para ser conduzida de forma racionalmente. Que cada uma dessas pessoas que aqui estão, que aquelas que não puderam estar aqui, sejam abraçadas, confortadas e que elas sintam que Jesus é com ela. Jesus visita o lar de cada uma delas, coloca paz,
saúde e harmonia na vida dessas pessoas. E que elas possam retribuir não a Ti, Jesus, mas a elas mesmas. Que elas possam colocar, e que eu também possa colocar aquilo que foi falado aqui hoje. Que nós possamos praticar o perdão no nosso dia a dia. E que esse perdão se transforme em luz, se transforme em saúde física, saúde mental. E que a partir desse comportamento, outros comportamentos positivos se façam rotina na nossa vida. E assim, Jesus, nós encerramos essa reunião, essa palestra, agradecendo por mais um dia vivido, por mais uma oportunidade nesse planeta de provas e expiações. E que nós também possamos praticar no nosso dia a dia a gratidão. Que assim seja, graças Senhor Jesus.